Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Estatística. Nesta videoaula estudaremos o conceito de correlação, que é uma relação possível de ser determinada entre duas variáveis. A correlação nos ajudará a observar o padrão de comportamento entre duas variáveis. Por exemplo, há uma relação entre a altura de uma pessoa e o seu peso, ou seja, quanto maior a pessoa, maior será o seu peso e vice-versa. É possível também observarmos se há relação entre desempenho em matemática com o desempenho em programação de computadores de uma determinada pessoa, ou seja, quem tem bom desempenho em matemática, consequentemente, terá um bom desempenho em lógica de programação de computadores? É isso que iremos explorar nessa videoaula. Vejamos então a definição de correlação. Dizemos que existe uma correlação entre duas variáveis quando uma delas está relacionada com a outra de alguma maneira, ou que uma variável x explica o comportamento da variável y. Antes de trabalharmos com os métodos computacionais, devemos primeiro explorar o conjunto de dados para ver o que podemos aprender com eles. Em geral, podemos ver uma relação entre duas variáveis construindo um diagrama de dispersão. Ao examinarmos tal diagrama, devemos estudar o padrão global dos pontos grafados. Se houver um padrão, devemos observar sua direção. Uma direção para cima sugere que, quando uma variável cresce, a outra também cresce. Uma direção para baixo sugere que, quando uma variável cresce, a outra decresce. Dessa forma, nos diagramas de dispersão, aqui destacados, temos o seguinte. Neste primeiro, nenhum padrão é percebido. O conjunto de pontos espalham-se como uma nuvem de pontos no diagrama de dispersão. Nesse caso, podemos perceber que não há nenhuma correlação entre as duas variáveis. Nesses dois diagramas de dispersão, podemos perceber que o comportamento dos pontos nos leva a observar que enquanto uma variável cresce, a outra também cresce, portanto são correlações positivas, mas diferenciam-se apenas pela forma como os pontos estão próximos um dos outros. Quanto mais próximos, maior será o índice de correlação, revelando então uma forte tendência de coexistência entre as duas variáveis. E nesses dois últimos diagramas de dispersão, podemos perceber que o comportamento dos pontos nos leva a observar que enquanto uma variável cresce, a outra decresce, portanto são correlações negativas. Mas diferenciam-se apenas pela forma como os pontos estão próximos uns dos outros. Quanto mais próximos, maior será o índice de correlação, revelando então, neste caso, uma forte tendência de coexistência entre as duas variáveis. Para exemplificar, vamos construir então o diagrama de dispersão das variáveis salário e anos de idade do conjunto de dados que estamos explorando desde as outras videoaulas. Para isso, nós vamos utilizar então a planilha do Google novamente. Então, pessoal, aqui eu tenho separado as minhas variáveis salário e idade, juntamente com os dados da tabela anterior. Aqui, então, para a gente inserir o gráfico de dispersão, basta a gente selecionar todo o conjunto de dados. E agora nós vamos no menu Inserir, seleciona a opção Gráfico, e aí é exibido aqui para nós um gráfico referente ao conjunto de dados selecionado. Às vezes pode acontecer de não inserir o diagrama de dispersão, né? Então aqui nessa janela de configuração você pode selecionar a opção correspondente, por exemplo, se caso tivesse aqui esse gráfico, clicando então aqui na opção, a gente poderia selecionar o gráfico do tipo dispersão, poderia estar aqui na sugestão, ou pode estar aqui também nas opções de tipo de gráfico, tá? Então aqui dispersão, teríamos a opção correspondente para o nosso conjunto de dados. Aqui vocês podem fazer outras configurações, como alterar o título, alterar a cor dos pontos, e dos valores que estão aparecendo aqui, alterando a sua cor e tamanho também. Então, fica aí ao critério de vocês fazerem essas configurações aqui no seu gráfico. E aqui, com o nosso gráfico de dispersão, podemos perceber que quando a variável salário aumenta, a idade também está tendendo a crescer. Isso, então, revela para nós que as duas variáveis têm um comportamento ou uma correlação positiva aqui no nosso caso. Agora a gente precisa determinar outros parâmetros para poder comprovar este resultado que estamos observando aqui.
Então, voltando à nossa discussão, o diagrama de dispersão ele nos dá uma boa ideia do comportamento dos dados, mas a avaliação da existência de correlação entre duas variáveis por meio do diagrama de dispersão é muito subjetiva. Dessa forma, determinamos o coeficiente de correlação R para, de fato, realizarmos uma conclusão acerca desta correlação. Nós utilizamos, então, essa fórmula, onde o R é igual a S de xy dividido pela raiz quadrada de Sxx vezes S de YY, em que esses S's que estão aparecendo aqui são determinados a partir de algumas operações com os conjuntos de dados amostrais. O S de xx é determinado, então, através desta fórmula. O somatório de cada xi menos a média, essa operação é elevada ao quadrado e aí realiza o somatório. Mas aqui a gente pode realizar este cálculo através dessa operação aqui que eu julgo ser mais tranquila e mais fácil de realizar. Aqui a gente faria, então, o somatório dos valores de x, onde os valores de x são elevados ao quadrado, menos o somatório dos valores de x, e aí esse somatório eu vou elevar ao quadrado, e este valor vou dividir pelo total de observações que nós possuímos. Por sua vez, o S de y seria também o somatório de cada observação de y menos a média, e essa diferença eu elevaria ao quadrado, e depois realizaria a soma de todos os valores. De outra forma, né, e mais fácil, a gente vai utilizar o S de y, que envolve o somatório de cada observação de y elevado ao quadrado. Então, você eleva ao quadrado primeiramente os valores de y e depois realiza a soma, menos o somatório de y elevado ao quadrado, ou seja, você vai somar todos os valores de y e este somatório você eleva ao quadrado. E aí divide também pelo total de observações que você possui. O S de xy já envolve, então, o somatório de xi menos a média de x. Este resultado você vai multiplicar, então, pela diferença do y associada a esse x, menos a sua média. E aí, depois de ter realizado essas diferenças, você faria, então, ao final, a soma desses valores. Mas aí é mais prático a gente utilizar essa fórmula, que vai envolver o seguinte: nós vamos multiplicar cada observação x com a sua observação y, fazemos esse produto primeiramente entre eles e depois realizamos a soma de todos os valores. E aí vamos subtrair por essa expressão que envolve o somatório de x multiplicado pelo somatório dos valores de y, tudo isso dividido pelo total de observações. Então, para exemplificar, determinaremos o coeficiente de correlação das variáveis salário e idade. Então, pessoal, aqui nós já tínhamos verificado anteriormente que as duas variáveis salário e idade possuem uma correlação, ela é positiva, e agora nós vamos determinar o valor do coeficiente de correlação associado a essas duas variáveis. Para isso, nós vamos usar, então, a fórmula aqui do R, que envolve esses somatórios que nós falamos anteriormente. Dessa forma, estou chamando aqui minha variável salário de variável x e a minha variável idade, a variável y. Ou seja, a minha variável y será explicada pela variável x, né? Ou seja, a idade da pessoa será determinada a partir do salário que ela recebe. Aqui ao lado, eu construí essas três colunas, onde eu tenho o valor de x ao quadrado, o valor de y ao quadrado e o produto entre x e y. Então, a gente vai criar aqui as fórmulas para a gente obter os somatórios que serão utilizados para determinar o valor de R. Então, aqui eu vou pegar, né, colocar primeiramente o sinal de igual, vou elevar o valor de x aqui, que no caso é esse 4, ao quadrado, que poderia ser feito assim, ou poderíamos simplesmente multiplicar pelo 4 novamente aqui, e ficando então esse endereço, C5 vezes C5. Vou dar Enter, ele já nos dá uma opção aqui, né, uma sugestão de preenchimento automático, vou aceitar, porque ele vai pegar então cada valor de x e vai multiplicar por ele mesmo, ou seja, elevar ao quadrado. Da mesma forma, nós faremos aqui com o y, vou digitar o sinal de igualdade, vou selecionar esse primeiro valor da idade e vou multiplicar por ele novamente para simbolizar que eu estou determinando o y ao quadrado. Vou teclar Enter, ele já nos dá aqui uma sugestão, vou aceitar,
porque aqui ele pegou então cada idade e elevou ao quadrado. Por último, nós vamos determinar o produto entre x e y, então isso aqui vai ser feito da seguinte forma, igual, seleciono o primeiro salário e multiplico pela idade correspondente a esse primeiro salário. Então nós teremos C5 vezes D5 aqui nesse caso. Vou dar Enter e vou aceitar a sugestão do programa aqui para que ele calcule então cada valor, né, associado aqui entre o salário e a idade dessas pessoas, obtendo então esses valores que estão aqui. Bom, agora a gente precisa encontrar os somatórios desses valores aqui. Nós vamos então aqui na nossa última linha e escrever a fórmula de somatório, né? Então aqui eu vou colocar igual, soma, e vou selecionar todo o meu conjunto de dados aqui. Vou fechar o parênteses e teclo Enter ao final. Então aqui eu já tenho o resultado que é 400,4. Bom, aqui eu vou copiar então essa fórmula para as demais células aqui da frente, porque ele vai fazer então o somatório dos valores que estão acima e que estão em cada coluna. Então vou clicar aqui nesse quadrado para que eu possa selecionar então essa fórmula para as demais células aqui. Então aqui nós obtivemos o somatório dos valores de y, aqui o somatório dos valores de x ao quadrado, aqui o somatório dos valores de y ao quadrado, e aqui o somatório de x vezes y. Vamos determinar então o valor de r a partir dessas fórmulas que nós falamos anteriormente e dos somatórios que obtivemos aqui anteriormente. Então, primeiramente, eu vou determinar o S de xx, né, que vai envolver então o somatório dos valores de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado dividido pelo total de observações. Bom, o somatório dos valores de x elevado ao quadrado é este valor aqui, e aqui eu tenho o somatório dos valores de x. Então, vamos criar a fórmula que vai ser o seguinte, igual, vou selecionar primeiramente este valor, menos o somatório dos valores de x ao quadrado. Então, aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu vou elevar este valor ao quadrado, poderia se fazer assim, ou multiplicar por ele mesmo duas vezes, como foi feito anteriormente. Fecho o parênteses e vou dividir este resultado pelo total de observações, que no nosso caso são 36 aqui. Então, dividido por 36, vamos obter então que o valor desse somatório vai ser igual a 736,56682. Agora, vamos determinar então o S de y, que vai ser então igual ao valor do somatório do y ao quadrado, que é este valor aqui, vou selecionar ele, menos o somatório do valor de y elevado ao quadrado, então vou abrir primeiramente um parênteses aqui, vou selecionar este valor, vou elevar ao quadrado, fecho parênteses e divido pelo total de observações, como está sendo indicado aqui, né? Então, dividido por 36 também. Então, nós teremos que o S de y é 1588,75. O S de xy será, então, igual ao somatório do produto entre x e y, que nós sabemos que é 14.240,24, menos, vamos multiplicar o somatório do x com o somatório de y, então vou abrir um parênteses aqui, vou multiplicar este valor por este valor aqui, que é o somatório de y, fecho parênteses e divido isso tudo por 36, que é o total de observações, como está sendo indicado aqui na nossa fórmula. Vou teclar Enter e aí obtenho esse valor 393,07363. Então, o nosso R vai ser igual, nós vamos pegar então o valor de S de xy, que é esse daqui, e vamos dividir pela raiz quadrada do produto entre S de xx e S de yy. Então, vamos escrever aqui raiz, para usar o comando raiz aqui no caso. Vamos multiplicar o S de xx pelo valor de S de yy, fecho parênteses e aperto Enter ao final. Então, nós vamos obter um R igual a 0,36366 aqui, né? Então, este é o valor de R associado ao nosso conjunto de dados, ou seja, o coeficiente de correlação dos nossos dados é dado por este valor. E aí devemos observar também algumas propriedades importantes. Primeiramente, nós temos que o valor de R está sempre entre -1 e +1,
inclusive, né? Isto é, então, que o R vai variar entre esses dois valores, ele pode ser igual a -1 ou igual a 1 também. O valor de R ele não muda se todos os valores de qualquer das variáveis forem convertidos para uma escala diferente. O valor de R não é afetado pela escolha de x e y, e esse valor de R ele mede a intensidade de uma relação linear entre as variáveis. Portanto, não deve ser utilizada para outras formas de tendência dos comportamentos dos dados. Além disso, também precisamos discutir a respeito sobre algumas conclusões que são realizadas a partir da ideia de correlação até aqui apresentado. Primeiramente, um erro comum é concluir que a correlação implica causalidade. Por exemplo, com os dados amostrais das variáveis salário e idade, verificamos que há uma correlação entre os salários e as idades desses trabalhadores. Mas a gente não pode concluir que quem recebe salário maior cause uma maior idade, pois podemos ter outras variáveis ocultas que podem afetar essa relação. Por exemplo, o índice de produtividade de uma determinada pessoa pode fazer com que ela ganhe mais do que outras pessoas aí desse grupo. Outro erro surge de dados que se baseiam em médias, pois as médias elas suprimem a variação individual e podem aumentar o coeficiente de correlação. Um terceiro erro envolve a propriedade de linearidade, pois pode existir uma relação entre x e y, mesmo quando não há uma correlação linear. Por exemplo, o coeficiente de correlação deste conjunto de dados é muito próximo de zero, indicando que não há uma correlação linear. Porém, há uma correlação, só não é linear como a gente esperava. Agora precisamos também discutir sobre os testes de hipótese envolvendo a correlação, que neste caso servirá para determinar se há ou não uma relação linear significativa entre as duas variáveis. Dessa forma, quando desejamos verificar se há uma relação linear significativa entre duas variáveis, iniciamos o processo construindo duas hipóteses. Primeiro, criamos uma hipótese nula, ou H0, que representa a ideia de que não há correlação entre as duas variáveis. Segundo, criamos a hipótese alternativa H1, que representará então a ideia de que há correlação entre as duas variáveis. Em seguida, nós determinamos o valor de um parâmetro chamado de T1, que é dado pela fórmula. Ele é igual ao coeficiente de correlação linear vezes a raiz quadrada de n-2 dividido por 1 menos r ao quadrado, ou seja, n é o número de elementos que tem a nossa amostra e r, no caso, é o nosso coeficiente linear determinado anteriormente. Em seguida, determinaremos outro valor para t, chamado de T2, utilizando a tabela A3 ao lado. O valor de t deve ser determinado a partir da interseção entre a linha que marca o valor de n-2 graus de liberdade e da coluna, considerando o nível de significância alfa com a área em duas caudas. Assim, concluiremos o processo da seguinte forma. Se o módulo de T1 for maior que o T2, nós vamos rejeitar a hipótese nula, ou seja, o H0, ou seja, nós rejeitamos o fato de que não há correlação linear e concluímos, portanto, que há correlação linear. Mas, se o módulo de T1 for menor ou igual a T2, nós vamos rejeitar a hipótese 1, ou seja, rejeitamos o fato de que há correlação linear e concluímos, portanto, que não há correlação linear. Para ilustrar esse processo, usando os dados amostrais da variável salário e idade, vamos testar a afirmativa de que haja uma correlação entre as variáveis com um nível de significância alfa igual a 5%. Assim, precisamos calcular inicialmente o valor de T1, que é dado por este processo aqui, né? T1 é igual a R vezes a raiz quadrada de n-2 dividido por 1 menos r ao quadrado. Esse R nós já calculamos anteriormente. Eu estou usando aqui com 5 casas decimais, que é o mínimo que vocês devem também utilizar. Então, usando aqui ficaria 0,36336 vezes a raiz quadrada de n, que é 36 menos 2, dividido por 1 menos o r ao quadrado, ou seja, do nosso coeficiente de correlação linear elevado ao quadrado, e realizando então todos os cálculos aqui necessários, vamos obter então um T1 igual a 2,27417. Precisamos determinar então agora o valor de T2.
Observe então que temos 34 graus de liberdade, pois temos 36 elementos na nossa amostra. E aí o nível de significância já foi dado no problema lá, que é 5%. E assim selecionamos a linha que contém os graus de liberdade, que é essa aqui, né? A linha que tem 34 graus de liberdade. E consideramos a coluna com 5% de significância, ou seja, 0,05, quando a área é distribuída entre as duas caudas. Logo, selecionamos essa coluna. A interseção da linha e da coluna aqui selecionada nos dá então o valor de 2,032, que é, portanto, o valor de T2. Então, concluindo a nossa análise sobre o problema inicial, como nós temos que o módulo de T1, que é igual a 2,27417, é maior que T2, que é 2,032, nós rejeitamos H0, ou seja, rejeitamos a hipótese de que não há correlação entre as variáveis. Dessa forma, concluímos que H1 deve ser aceita e, portanto, há uma correlação entre as variáveis salário e idade e que podemos afirmar com 95% de probabilidade de certeza. E isso nós já tínhamos observado pelo diagrama de dispersão, mas aqui nós trazemos, então, uma conclusão baseada em testes estatísticos, que é o que vocês devem fazer também durante o processo ou durante uma pesquisa. Por fim, vejamos como podemos classificar a intensidade da correlação entre as variáveis a partir do seu coeficiente de correlação. Aqui nós usaremos o padrão proposto pelo pesquisador Devore, que classifica o coeficiente de correlação da seguinte forma. Se o módulo de R, ou seja, do nosso coeficiente de correlação, for menor ou igual a 0,5, isso indica então que há uma correlação fraca entre as duas variáveis x e y. Agora, se esse nosso coeficiente variar entre 0,5 e 0,80, a correlação pode ser classificada como média. E se ela for maior ou igual a 0,80, chegando então ao limite máximo que é igual a 1, isso indica então que é uma correlação forte. Vejamos então um exemplo. Considerando ainda as variáveis salário e idade, vamos classificar qual é a intensidade da correlação entre elas, e como o nosso R, que determinamos anteriormente, ele é igual a 0,36336 aproximadamente, e o módulo de R, neste caso, é menor do que 0,50, então a correlação entre as variáveis é fraca. E é interessante vocês usarem esse parâmetro para classificar o nosso coeficiente de correlação, porque somente com o nosso diagrama de dispersão não podemos afirmar que ela é uma correlação fraca, média ou forte. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para discutir aqui nessa videoaula. Espero que tenham compreendido esses conceitos e agora é hora de praticar com a nossa atividade avaliativa. Na aula síncrona dessa semana, discutiremos as dúvidas que vocês tiverem, mas antes disso, podem entrar em contato comigo pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.